Tarde, boa tarde, tudo bem? Mais uma live aí sobre um outro tema matemático, as frações, tá? Então nós vamos entrar aí sobre as noções das frações, né? E as diversas tipos e os diversos tipos de representação, tá bom? Essa é a noção básica, tá bom? Então vamos lá para a aula, sem mais delongas, ok? Vamos lá. Então eu já deixei aqui previamente, né, algumas informações para a gente já ser mais dinâmico, ok? Então vamos lá. Frações e suas representações. O que a gente pode entender por fração? Bom, veja só aqui esse retângulo, dividido em algumas partes, ou seja, 5 partes. Então aqui é o todo, tá? É como se eu tivesse assim, digamos assim, uma barra de chocolate. Tá? Geralmente quando você compra uma barra de chocolate, ela vem dividida, né, em partes iguais. Então ali é um exemplo de fração, né? Então aqui eu tenho um todo e desse todo eu tirei duas partes. Esse todo eu chamo de denominador, certo? É o todo. Isso aqui é uma das formas de representar. E o que eu tirei eu chamo de numerador. Estou numerando as partes que eu estou tirando, tá? Que a parte tirada é o numerador. Então essa forma de representar, ela pode ser expressa assim, com números, né? 2/5. Por quê? Do total, que é 5, né? 5 pedaços, que é o total, eu tirei 2, certo? Então aqui em cima eu vou chamar de numerador e embaixo de denominador da fração. Então ela pode vir assim também em forma de pizza. Então eu tenho aqui uma pizza, né? Que geralmente uma pizza ela é dividida em 8 partes, digamos assim, uma pizza familiar, para a família, né? Então você tirou 3 partes, então 3/8, tá? Então eu posso representar assim e assim. E posso representar de outras maneiras também, tá? Só estou explicando as mais comuns, ok? Então, em cima é o numerador e embaixo é o denominador. Então, embaixo é o total, é o todo. E em cima é o que eu tirei do todo, ok? Então, isso é a noção prévia de fração, ok? Beleza. Então, assim como em qualquer outra, né, conteúdo matemático, a gente pode operar as frações, tá? Nesse caso aqui, eu posso operar as frações como adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Então, vamos dar um exemplo das operações de adição e subtração. Primeira noção, para que você saiba, né, que você só pode somar ou subtrair fração se tiver o mesmo denominador. Se não tiver, existe artifício de você tornar elas com o mesmo denominador, ok? Beleza, vamos lá. Então eu tenho aqui um exemplo básico, eu tenho aqui uma soma de duas frações com o mesmo denominador, ó, certo? Está somando aqui. Então aqui é muito simples, você repete o denominador e soma os numeradores. Então ficou 10. Se você dividir 10 por 5, dá 2. Então aqui é o resultado, né? Então você vai ter que simplificar até onde der, certo? Geralmente na matemática a gente faz isso. Em uma resposta, se der para você chegar a um valor mais simplificado, você simplifica. Então 10 por 5 dá 2. Beleza. Então vamos supor agora que eu tenho uma subtração, só que os denominadores estão diferentes. Eu tenho aqui 4/8 menos 2/12. Então os denominadores são diferentes. Então é simples assim, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um artifício para tornar essa fração, encontrar digamos assim, uma fração genérica, tá? Uma fração equivalente a ela. O que é que eu faço? Eu pego esses dois valores e tiro o MMC, né, para encontrar um denominador comum às duas. Então eu pego o 8 e o 12 e vou fatorar. Então está aqui a fatoração aqui no rascunho. Ó, eu tenho que arranjar um número aqui dividido por 8 e por 12, dê certo. Então o primeiro número é o 2, que são os números que a gente divide por fatores primos, né? Então, 8 por 2, 4, 12 por 2, 6. Aí continua ainda por 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Aqui não dá os 2, só dá o 2. 2 por 2 dá 1 e o 3 eu repito. Então eu encontro o 3, que 3 dividido por 3 dá 1 e terminei. Quando dá 1 aqui e 1 aqui, termina a fatoração. E aí aqui eu multiplico, aqui é o resultado, deu 24. O 24 é o MMC, né? Tá?
Então eu pego esse valor e coloco, substituindo o 8 na primeira fração, e na segunda fração substituindo o 12. E aí, para eu compor o novo numerador, porque esses numeradores vão ser alterados também, então eu pego, como é que eu faço? Eu pego esse 24 dividido por 8 dá 3. Esse resultado eu multiplico pelo numerador. 3 vezes 4, 12. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui novas frações equivalentes, iguais a essas, só são equivalentes. Porque se você dividir 4 por 8, dá a mesma coisa de dividir 12 por 24, é a mesma coisa, são equivalentes. Você só fez esse artifício para tornar os denominadores iguais e você poder operar essas frações, no caso, subtrair, ok? Porque eu só posso somar ou subtrair frações se elas tiverem o mesmo denominador, ok? Então, se o denominador é igual, você repete isso e opera. Qual é a operação? Subtração. 12 menos 4, 8. Então, 8 por 24. E aí você pode simplificar. Você pode simplificar. Você arranjou um número que divide em cima e embaixo, que dê certo. Aí você simplifica. Aqui dá por 8 e aqui dá por 8, né? Porque 8 por 8 dá 1. E aí 24 por 8 dá o quê? Dá 3. Vai ficar o quê? 1/3. Então a resposta dessa subtração é 1/3. Beleza? Então esse é o resultado, gente. Aqui foi uma conta bem simples, só para você ter uma noção rápida, para você fazer esse exercício que você se empacou aí, né? Porque precisava relembrar, né? Aqui você está apenas relembrando. Por isso que é rapidinho essas aulas, ok? São lives rápidas para você já resolver aí seu problema, ok? Então é aquela velha história, gente. Eu vou postar esse vídeo, que ainda vou editar, tá? Eu vou editar o vídeo para ficar mais legal. Melhorei a iluminação aí, mas ainda, beleza, ainda não ficou perfeito. Mas vai ficar. Aos poucos, o importante é o conteúdo, né? Ok? Então eu vou postar esse vídeo aí no YouTube, e vocês vão dar o quê? O joinha, fazer seus comentários. E esses comentários, gente, eu queria que vocês dissessem qual é o conteúdo que você mais precisa relembrar ou aprender. Que eu aqui preparo uma aulazinha bem rápida também, para você entender. Porque aqui é tudo simples. A maneira mais simples de se aprender. Ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.